Professoras, falta menos de uma semana para o primeiro dia de provas do Enem, que tem a tão aguardada redação. E hoje eu estou muito preparada. Lorena Leão, Olá, Ana pessoal. Cleia. Olá, tudo jóia? Além de fazer um resumão sobre as dicas e regras também para você seguir na sua produção textual, a gente vai bater um papo super importante sobre possíveis temas. No Lá Vem o Enem, professoras, a gente sempre gosta de explicar que é melhor se preparar por eixo, entender bem as regras, garantir o repertório sociocultural, porque qualquer tema que cair, O aluno vai estar preparado. Mesma fala. exatamente, o aluno vai estar preparado. Mas não custa nada a gente trazer algumas apostas e eu acho que esse é o melhor momento para fazer isso, né? Então vamos começar. Eu reuni algumas apostas das professoras e algumas pesquisas que eu andei fazendo também. E a gente vai bater um papo muito interessante. Quem foi que sugeriu o tema do etarismo? Quem acha que pode cair? Por quê, Lorena? Concorda? Concordo. Eu acredito que trabalhar a questão do idoso é algo que precisa estar no Enem. Porque quando a gente fala em tema de Enem, a gente fala em um tema que vai ser amplamente difundido e que vai mexer com a sociedade, com todas as classes sociais, com todas as pessoas e que vai mobilizar uma discussão importante. Então nós temos o envelhecimento da população brasileira acontecendo nos últimos anos. A gente tem uma mudança na pirâmide etária. Então a gente está se juntando aos países desenvolvidos em grau, né, de uma, acho que contração da base da pirâmide. Você tem famílias mais nucleares, com um pai, uma mãe, 2 filhos. E você tem essa redução do número de filhos e essa população jovem e adulta chegando à terceira idade. A gente tem um IDH muito bom. O Brasil figura entre os 10 países mais desiguais do mundo. Não obstante, a nossa expectativa de vida mudou. Então a gente tem uma ascensão de idade acontecendo no Brasil e a gente precisa pensar em políticas públicas de proteção. A gente viu um vídeo recentemente, Bia, falando de uma jovem senhora de 40 anos. Eu tenho 38 anos, então me coloquei no lugar dela. Estava em uma universidade, uma faculdade, fazendo um curso superior e 2 meninas fizeram um vídeo debochando da participação dela. Então esse episódio me marcou profundamente, porque hoje eu sou professora, tenho curso superior, pós-graduação, mas é muito importante perceber que eu posso, de repente, de uma hora para outra, querer fazer outro curso. Né? O que me impede? E aí você tem jovens que não conseguem aceitar isso e fazem um vídeo e jogam nas redes sociais, né, debochando da presença dessa mulher em um cenário de aprendizado. Então é muito importante a gente discutir sobre esse respeito, não só no âmbito educacional, não só no âmbito social, mas discutir sobre essa inserção do idoso na sociedade. Os idosos são pessoas, a gente não pode jamais atribuir esse conceito de obsolescência programada, que a gente atribui as coisas às pessoas. A questão da Então, inutilidade, né? isso, então é muito importante essa discussão, está mais do que na hora. Ia cair em 2019, foi vazado esse tema, então a gente precisa discutir sobre isso. Eu acho que é uma aposta certeira para o Enem. Além disso, eu vou dar assim, 2 repertórios que o aluno poderia usar numa redação como esta. Up Altas Aventuras, que é uma animação muito legal da Pixar, que você pode utilizar, porque o senhorzinho do vídeo, ele tem a sua vontade, né, subtraída, uma vez que ele quer manter a casa e a prefeitura e outras pessoas querem convencer dele vender a casa, não respeitando a vontade dele, querendo que a todo custo ele vá para um asilo. Então é um filme bem interessante, uma animação interessante para o aluno colocar na sua redação, como também tem O Estagiário. O filme Eu adoro esse filme. Pois é, e esse filme, ele mostra, é um marco, ele se aposenta, mas ele não quer ficar aposentado, ele quer utilizar de todo o conhecimento que ele tem numa outra dinâmica, porque não é pelo fato dele ter se aposentado, pelo direito que ele assiste, que ele vai simplesmente parar no tempo. Agora, um outro tema muito interessante também é que, falando em datas ainda, esse ano a gente completa 135 anos da Lei Áurea, né? Essa abolição da escravatura no Brasil. Isso dá um leque de possibilidades de tema. Mas um assunto que está muito em alta, e aí essa sugestão é de Ana Cleia, é pensar o trabalho análogo à escravidão nos tempos de hoje. Pois é. Até porque a gente tem que começar a fazer questionamentos com base nessa propagação de tempo e espaço. Quando a gente começa a analisar o seguinte, são 135 anos em que
houve uma abolição, mas essa abolição de fato aconteceu, está acontecendo, como é que essas pessoas em situação de vulnerabilidade se encontram? Porque a gente tem que entender que o trabalho análogo à escravidão hoje perpassa, não é só uma questão relacionada a pessoas, vamos dizer assim, negras, como foi no aspecto de um tempo passado. Mas a gente está falando de pessoas no estado de vulnerabilidade educacional, que não entende quais são as leis trabalhistas, o que é que lhe assegura. Então, essa falta de informação faz com que muitas pessoas possam cair em aliciamentos e promessas de trabalho e acabam em situações depreciativas em relação ao ser humano. Então, a gente precisa fazer essa reflexão. A questão da denúncia, que é muito importante, foram mais de 1.400 pessoas sendo resgatadas no início do ano pelo governo, justamente nessa questão do Ministério do Trabalho, em fiscalizações. A gente não pode falar em trabalho escravo, porque é um termo que já não existe mais, houve a abolição da escravatura em 88. A gente fala em trabalho análogo ao escravo, em condições degradantes, né? Então é muito importante perceber que essa discussão é muito importante para que os alunos reflitam, para que a sociedade reflita e para que a gente entenda que esse tipo de trabalho não pode existir sob hipótese alguma, é crime e precisa ser combatido do início ao fim. Isso não existe mais, né? É uma coisa que a gente precisa realmente resolver, erradicar e não só mitigar, atenuar, não. Ou tentar combater, é resolver, gente. E agora eu que vou me meter na questão de repertório sociocultural, eu lembrei agora, vocês estavam falando. E tem um filme estrelado por Dira Paz chamado Pureza, sim, que é justamente, né, esse filme lançado em 2022, que é justamente sobre uma mãe que ela descobre que o filho está inserido num contexto de trabalho análogo à escravidão, e aí a vida dessa mãe se torna ir atrás dessas fazendas, ela invade essas fazendas, ela se esconde para fazer um registro dessa situação que acontece na modernidade. Então, com certeza, é um repertório riquíssimo. Maravilhoso. Agora a gente vai conversar sobre mudanças climáticas na perspectiva de educação climática. É isso? É isso. A gente precisa parar de pensar, gente, que as nossas ações não interferem no coletivo. As ações individuais, uma latinha de refrigerante que eu jogo pela janela do meu carro, entope o bueiro daquela rua que todos nós utilizamos. Então, são ações individuais que interferem no coletivo. Então, é muito importante perceber que as nossas ações, tudo que a gente faz, tem uma correlação com o meio ambiente e com todos os aspectos sociais. É sobre isso. É sobre entender-se parte de um cotidiano, de um ecossistema, para começar a refletir como eu posso fazer para mudar, né, algo que parece ser do outro, mas é nosso também. É se perceber como parte desse ecossistema. E aí, quando a gente fala de educação climática, porque, por exemplo, a gente recentemente no Lavem Enem discutiu sobre mudanças climáticas, sim, pensando as causas, o desmatamento, as queimadas, a poluição, essa questão da emissão dos combustíveis fósseis, né? Enfim, mas tudo isso ele precisa ser de conhecimento massivo, e a educação está nesse lugar, né, de preparar principalmente as próximas gerações. Exato. Já que é um problema que já é do presente, mas ele tende a ficar muito pior. Então, nas escolas, as crianças e adolescentes precisam ter isso de forma trabalhada. Então, vamos falar sobre bullying, porque o que acontece? Um contexto muito sério, que já vem do início do ano. A gente sempre fala que os temas de redação do Enem são definidos no primeiro semestre. Então, na maioria das vezes, as nossas discussões, a gente vai resgatar alguma coisa lá de trás para poder entender se aquilo é um assunto forte ou não. A gente teve as invasões nas escolas, né? Isso já aconteceu no Brasil na década de 90, mas a gente percebeu isso acontecendo de maneira muito forte também nos últimos anos em alguns estados de diferentes regiões. As escolas, né, a educação, ela espera as coisas acontecerem para depois tomar as medidas resolutivas. Então, os casos de bullying se acentuaram grandiosamente. E aí, depois que você tem a implantação de catracas, de uma fiscalização mais ostensiva. Então, existe um despreparo escolar, da comunidade escolar, para questões que são essenciais de serem discutidas todos os anos. Não é preciso que se tenha uma lei anti-bullying em 2015 que obrigue as escolas, as agremiações, a trabalhar sobre o bullying. Tem que ser uma medida orgânica. É preciso haver um trabalho de contenção para que nós tenhamos uma educação de base, para que a gente tenha sujeitos formadores de opinião, pensadores, críticos e autônomos. Isto é, capazes de exercer a cidadania, que é o que diz o artigo 25 da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9394/96, que rege a educação no Brasil. Mas o que é que a gente faz? As coisas
coisas acontecem e depois a gente vem com medidas o quê? Paliativas. Sobre a questão do bullying, que é um tipo de violência, que a gente pegaria justamente o eixo violência e seguranças públicas, assim como minha colega Lorena já falou antecipadamente, existe uma lei que fala sobre essa questão, que dá as diretrizes, mas é realmente questionar por que que isso ainda é comum, por que que isso ainda acontece dentro de um ambiente que deveria, na verdade, trabalhar a perspectiva da paz, a cultura da paz. E não manter-se dentro dessa questão de opressor e oprimido. É bem interessante a gente trazer a figura do Paulo Freire dentro dessa linguagem, porque ele fala justamente uma frase que, assim, marca muito. O sonho do oprimido, muitas vezes, é ser opressor. Aí eu vou fazer um link com uma série, um seriado chamado Todo Mundo Odeia o Chris. Eu acho que todo mundo já assistiu alguma coisa relacionada. Que ele é o único negro que tem na escola, mas isso numa década bem, até 1980 por aí, e ele sofre bullying constantemente. Temos o Caruso, que é um dos violentadores justamente da escola, Orleans, né? Ele acaba praticando bullying porque ele sofreu o bullying, então na concepção dele, a forma sensata que ele encontrou de resolver, já que ele não teve orientação, foi partir para a briga, foi partir para se defender. Entenda que é uma defesa errônea, mas é uma defesa. É uma reprodução de violência. De violência. Né? E a gente, quando passa dentro de uma escola, a política em relação da construção pacífica, da paz, diálogo, a desconstrução disso, então a gente vai conseguir realmente vencer essa questão do bullying, da reprodução violenta. E agora a gente vai discutir sobre inteligência artificial. Já falamos aqui no Lavei o Enem sobre isso, com o pessoal da tecnologia, da sociologia e filosofia. E isso é uma aposta sua? Sim, é uma das minhas apostas, tendo em vista a necessidade da gente se deparar com tantas informações, com tantos recursos, que são impactantes, obviamente, num complexo de sociedade. A questão do uso na sala de aula, que tem os seus lados vantajosos, mas também a gente tem que encontrar um equilíbrio entre essa situação. Mas a inteligência artificial, ela vem para somar. Quanto, dentro de uma perspectiva de ciência, se desenvolveu próteses, a questão de esqueleto, né? Na saúde, ela é muito forte. Exato. Muito aliada. E a gente tem que entender que isso é algo positivo, entretanto, a gente tem que discutir os limites éticos dentro dessa questão. Então, quanto mais a gente entender que já estamos vivendo esse processo, melhor. Além das datas fechadas, como o caso da Lei Áurea que a gente citou e do Estatuto do Idoso, discussões que estão presentes na Câmara, no Senado, elas são fortes. E aí a gente falando sobre capacitismo, não é, Lorena? Sim. E as discussões que estão muito em torno de autismo, transtorno de déficit de atenção, entre outros aspectos, é um tema forte. É um tema forte. É um tema sugerido pela professora, mas é um tema forte. Eu também comungo, né, dessas ideias e acredito que a gente pode pensar no capacitismo, né, quando a gente tem, né, de forma apartidária aqui falando, a subida do Ivan Barão, né, na posse do presidente Lula, no terceiro mandato dele, quando ele, reunido a outras pessoas, sobe a rampa do Palácio do Planalto para fazer a entrega da faixa presidencial. Esse momento, ele foi realmente muito marcante, democrático e simbolizou, né, a necessidade da inserção, do cuidado, do respeito à pessoa com deficiência na nossa sociedade. Porque é sobre entender que o capacitismo é quando você julga que a pessoa não é capaz. Então, quando a gente não tem a construção de uma cidade que é feita para dar acesso a essas pessoas, o poder público não julga que essas pessoas são capazes de ocupar esses espaços. Então, o poder público está sendo capacitista porque não prevê a inclusão social, o acesso à cidade, o direito constitucional de ir e vir a pessoas com deficiência. É pensar a cidade, estruturar a cidade para que ela possa servir de caminho de ida e volta para o idoso, para servir de caminho de locomoção, de trajeto, de tráfego para a pessoa com deficiência, é entender que essas pessoas podem ocupar esses lugares e que elas podem estar em todos os lugares que elas quiserem.
Eu adorei o nosso bate-papo de hoje. E essas são as apostas. Mas, para além de aposta, dica final. Uma semana para redação, o que é que o aluno deve fazer agora? Respira fundo. Olha para o seu processo de construção. É muito importante perceber que o caminho da nota 1000, o caminho do êxito, ele requer esforço e continuidade. Então é entender que estamos a uma semana do Enem e o que você construiu até aqui é o que vai contribuir para que você tenha um sucesso na hora da prova. A dica que eu dou no dia da prova é realmente, Lorena falou respira fundo, eu digo respira fundo 2 vezes. Para poder realmente ali as ideias chegarem, pontua tudo direitinho, pega a frase tema, destrincha essa frase tema. Eu gosto que meu aluno ele faça isso para entender qual é realmente, quais são as palavras que vão direcionar o recorte temático, quais são esses eixos que você pode fazer os links, né, com os repertórios, mas também saber como prová-los, porque não adianta nada lembrar que você vai estar argumentando para convencer. E deixa que vai fluir com certeza, porque confiamos em vocês.